Quando se fala o nome de Zinedine Zidane, o que vem na nossa cabeça atualmente é que ele é técnico do Real Madrid e já conquistou 13 títulos no comando do clube, sendo 3 da Champions League, e ainda por cima durante 3 anos seguidos, algo nunca visto antes no futebol. Mas quando o assunto é o passado, lembramos de outro fato na carreira futebolística desse francês, em especial na Copa do Mundo. Afinal, ele já fez alguns absurdos dentro de campo e era o verdadeiro carrasco da seleção brasileira antigamente. Hoje em dia, a França é a atual campeã do mundo e soma 2 títulos no Mundial depois de vencer a competição na Rússia em 2018. Já a seleção brasileira é a que tem o maior número de títulos de Copas, são 5 até hoje. Mas em 2006, algo inesperado aconteceu. A seleção brasileira tinha um dos melhores elencos da história. Ronaldinho em ótima fase, Ronaldo, Kaká, Adriano, Cafu e outros diversos jogadores históricos viram o sonho do Hexa ir pro água abaixo após a derrota pelo time da França, liderado pelo camisa 10 que fez o Brasil chorar. O cara humilhou Ronaldinho, Ronaldo e companhia. Por isso hoje, você irá conferir o dia que o Zidane destruiu a seleção brasileira. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. Na história do futebol, a seleção brasileira tem rivalidade com algumas seleções. A principal de todas, sem sombra de dúvidas, é a Argentina, o famoso clássico das Américas. Mas as seleções europeias também são grandes adversárias do Brasil, como a Itália, a Alemanha e, claro, a França. A seleção canarinho soma mais vitórias do que derrotas sobre os franceses, mas eles carregam uma fama de algoz da seleção, por ter eliminado o Brasil 2 vezes em quartas de final da Copa do Mundo e ter vencido uma decisão de título. O Zidane esteve presente em 2 confrontos, e nas 2 oportunidades, o cara destruiu. Primeiro foi na Copa de 1998. Naquele ano, ele havia sido eleito o melhor jogador do mundo, e o Ronaldo Fenômeno ficou em segundo lugar. Jogando em território francês, a seleção brasileira rendeu muito abaixo do esperado, e foi muito mal na final contra a França. O Zinedine Zidane marcou 2 gols e os caras venceram por 3-0. Jogando dentro de casa, a França conquistou seu primeiro título da Copa do Mundo, e ninguém conseguia entender como o R9 havia jogado tão mal. Surgiram até algumas histórias na época de que o Brasil havia entregado o jogo, mas isso não faz diferença. 8 anos depois, as 2 seleções finalmente se reencontraram em 2006, e era a chance da seleção brasileira descontar. Um ano antes, em 2005, o Brasil já havia ganhado a Copa das Confederações em cima da Argentina, vencendo por 4-1. A seleção brasileira deitou e rolou pra cima dos caras, com futebol mágico e empolgante, que deu ainda mais expectativas de que o Brasil faria um verdadeiro espetáculo na Copa. O mundo inteiro achou que o Brasil tinha uma seleção maravilhosa que ganharia fácil o Mundial. Era praticamente o time dos sonhos que contava com o famoso quadrado mágico. Ronaldinho, que tinha acabado de ganhar o 2º prêmio de melhor do mundo, Kaká, que já estava começando a destruir na Europa atuando pelo Milan, Adriano, que mesmo passando por problemas pessoais ainda era o imperador, e Ronaldo Fenômeno, que já tinha sido 2 vezes o melhor do mundo. De vez em quando, até o Robinho entrava em cena, e naquela época ele era o camisa 10 do Real Madrid e também estava jogando muito. Os caras foram protagonistas dos comerciais da Nike, conhecido como Joga Bonito, que tinham o principal objetivo de promover um jogo mais habilidoso e digno de assistir, para que os jogadores evitassem os momentos antiesportivos e agressivos em campo. O time brasileiro tinha os caras certos para isso. O elenco chamava muita atenção, e a CBF na época praticamente resolveu fazer uma exposição com os jogadores. Desde o primeiro dia da concentração até o dia da eliminação, tudo o que acontecia era televisionado para o mundo inteiro. Os craques faziam aquela resenha no ônibus, boa parte dos treinos eram abertos ao público e aos jornalistas. Eram mais de 7.000 pessoas presentes. E claro que a atmosfera não seria diferente de muito barulho e curtição. Segundo Roberto Carlos, parecia mais um futebol de várzea com todas aquelas pessoas. E quando o Ronaldinho brincava com a bola, a galera ia ao delírio. Faltava seriedade e era praticamente impossível de se concentrar no treino. Alguns fãs passavam dos limites e invadiram o campo para abraçar os jogadores. Os caras chegaram até mesmo a ir para uma balada dia antes da estreia da Copa. Barreira, 4 da manhã eu volto. Por mais que o elenco fosse recheado de grandes estrelas, toda essa tranquilidade e exposição traria um grande pesadelo. E o Zidane foi responsável por colocar fim à alegria brasileira. Nas quartas de final, o Brasil chegou com favoritismo e a França vinha crescendo na competição. Por mais que a seleção brasileira fosse recheada de grandes craques, quem se saiu melhor foi o Zidane, que fez uma atuação que entrou para a história, com futebol bonito, clássico, eficiente e elegante. Há quem diga que ele colocou o Brasil no bolso, já que a seleção quase não viu a cor da bola. O cara passou como quis pelo meio campo. Strong, sturdy tackle in midfield, and Zidane will attempt to get away from Zé Roberto. He's suddenly finding the magic, but Henry was in an offside. Deu chapéu no Ronaldo Fenômeno. Dispossessed. Nobody's making any progress in this game.
Maybe Abidal will here for France, Les Bleus. Deu chapéu no Ronaldinho. Zidane. Game's so easy for him. Deixou o Lúcio e o Gilberto Silva no chão. And Zidane breaks for France. Past one, past two, slips it brilliantly. A race through the middle here. Can they close him down or will there be a card? Além de, claro, fazer seu drible clássico. But it was only picked up by a Frenchman. And Zidane does his run-around routine. He's rolling off the ball. There's nobody in the world can do it like him, not even Ronaldinho. No segundo tempo, Zinedine Zidane foi responsável por dar o passe ao Thierry Henry, que fez o primeiro e único gol do jogo. So is Thuram, so will be Gallas. Danger now, here is a big chance! France have the lead! Thierry Henry! Muitas pessoas falam que a culpa foi do Roberto Carlos, por passar quase 10 segundos arrumando o meião, enquanto o Henry ficava livre para marcar o gol. Já outros dizem que a função do lateral era ter ficado ali mesmo esperando o rebote, já que ele nem teria como marcar o atacante francês por conta da altura. Culpa dele ou não, o fato é que o Brasil levou um sacode da seleção francesa, e só depois de ter levado o gol é que os jogadores se tocaram que se tratava de uma quarta de final de Copa do Mundo. Mas já era tarde, e o time não conseguiu fazer nada. A França venceu por 1-0 e eliminou o Brasil. Depois da Copa, Roberto Carlos disse que as resenhas e a farra na Copa de 2002 foi muito maior do que na de 2006, e por eles serem ganhados naquele ano, o assunto não repercutiu tanto. O lateral também se aposentou da seleção dias depois, junto com o Juninho Pernambucano. Já a França de Zinedine Zidane foi para a semifinal e venceu a seleção de Portugal por 1-0, com um gol do camisa 10. Mas a final daquela Copa também entrou para a história por conta dele. Na grande final entre Itália e França, o jogo terminou em 1-1 e foi para a prorrogação. O zagueiro italiano Materazzi estava puxando a camisa do Zidane na hora de marcar. O francês virou para ele e disse: "Se quiser minha camisa, te dou mais tarde." E o Materazzi respondeu: "Eu prefiro a da sua irmã." Aí o tempo fechou. Vamos ver? Vamos ver? Opa, Zidane! Você não merece mais nada, Zidane. Você estragou sua Copa do Mundo, Zidane. Depois da cabeçada, o Zidane foi expulso e a Itália venceu a França nos pênaltis e conquistou seu quarto título de Copa do Mundo. Mas o que realmente fica na história brasileira e do futebol é: como uma seleção tão forte e recheada de estrelas que contava não só com um grande quadrado mágico, mas com um forte poder defensivo, pôde perder para a França de uma forma tão humilhante e arrasadora? Querendo ou não, o Brasil não rendeu como esperado, e o favoritismo pode ter atrapalhado nesse quesito. Mas para você, qual foi o principal motivo para o Brasil ter sido eliminado na Copa de 2006? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.